escritório de advogados eventualmente, mas que dá pela frente com o escritório do Cérvulo Correia. Bom, isto que eu disse do Cérvulo Correia na contratação pública, digo-te o que quiserem. É por isso que depois estas grandes sociedades de advogados são verdadeiramente irmandades. Aliás, quando falam na maçonaria, isso é maçonaria, são anjos ao pé destas. Porque assim, vocês quando virem, sei lá, o António Vitorino, num debate com o Paulo Rangel, na televisão, não se esqueçam do seguinte: esses dois debatentes, um em nome do PS e outro do PSD, de manhã estiveram no mesmo escritório a trabalhar. Porque trabalham todos no escritório do André Gonçalves Pereira. Todos, quer dizer, os dois. E quando virem, aliás, eu outro dia liguei a televisão e num canal estava o Júdice a falar não sei de quê. No outro canal estava o Nuno Moraes Sarmento, que trabalha em que escritório? No escritório do Júdice. Quer dizer, estão todos na mesma... Aliás, também não se esqueçam, já agora que estamos a falar de advogados, quando ouvirem o doutor António Lobo Xavier a falar na quadratura do círculo, não se esqueçam do seguinte: ele, a sua profissão principal é ser administrador da Motengil, a tal das PPPs. Não percam nunca isto de vista. E por isso é necessário, dizia eu, trabalhar ao nível da justiça, da investigação criminal, etc. Mas enquanto não se fizer esta mudança no quadro da feitura das leis, é muito difícil, porque depois o que acontece é assim: um grupo poderoso, se quiser, chega aí ao Rocio e fazem um prédio no meio. Porque há de haver uma legislação qualquer que lhe vai permitir, que dá um direito adquirido, não sei o quê. Indo a questões de grupo poderoso e ao shopping. É assim, eu não conheço o caso, portanto não vou obviamente falar dele, e se conhecesse também não poderia falar dele, não é? Mas o que acontece, há um exemplo neste momento, que é o edifício Cidade do Porto, no Porto, que é um edifício que tem uma ordem de demolição por parte do Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, já passou até o prazo, o Supremo Tribunal Administrativo tomou uma decisão definitiva de demolição daquele edifício, que é na Boa Vista, no Porto, e deu um prazo de 14 meses, que já passaram mais de um ano, aliás. E o edifício continua lá, não é? Mas eu acho que numa situação dessas, eu acho que tem que haver aí um ou dois exemplos de demolição mesmo. Quem é que tem que pagar o prejuízo? Bom, o preço da demolição é melhor pagar a Câmara. Pronto, não vale a pena estar à espera. Mas o preço do custo económico daquela demolição tem que ser imputado à empresa que vendeu o edifício. Que normalmente são empresas que estão cotadas na Bolsa, que têm meios para esse efeito. É claro que depois depende muito de quem for, cada caso é um caso, mas no caso de Cidade do Porto, quem fez aquele edifício foi uma empresa que foi a Soares da Costa. E, portanto, se foi a Soares da Costa que ganhou milhões ilegalmente, então que seja a Soares da Costa, com os meios que recolhe na Bolsa, a indemnizar todos, porque é evidente que há grande prejuízo, não é? Nomeadamente o prejuízo daqueles que, sem culpa nenhuma, chegaram lá, compraram uma loja e montaram o seu negócio. Têm que ser todos ressarcidos do seu prejuízo por aqueles que ganharam. Agora, não se pode estar à espera que seja o Estado a pagar os prejuízos quando quem teve os lucros foram outros. Não é fácil. Neste caso, como em muitos do país fora, até a empresa que construiu está insolvente, não é? Outras faliram, não é? Portanto... É evidente, é evidente. Quanto à questão das pessoas se juntarem e a história dos países pequenos se organizarem, essa é uma questão que é mais difícil de todas, não é? Porque como é que nós vamos conseguir sair disto? Sendo certo que o sistema é muito poderoso e o que não se pode correr o risco é o risco de dar tiros em falso. Pior do que não fazer nada é perder energias num combate ineficaz. Eu acho que há hipótese de haver um combate eficaz. Eu lembro muitas vezes de um exemplo que é o de Jorge Sena, que alguns terão lido alguma coisa dele. Eu li tudo. Então leu isto que eu vou dizer. O Jorge Sena, num determinado momento, rezam as crónicas, virou-se para os amigos e disse: bem, eu até hoje andei a tentar salvar Portugal. A partir de hoje vou-me salvar de Portugal. E foi viver primeiro para o Brasil, depois para os Estados Unidos, onde acabou por morrer, onde teve uma carreira académica interessante. E eu ainda não cheguei a esta fase. Mas deixem-me confessar o seguinte: eu tenho um combate visível contra a corrupção, mas há um combate mais invisível e julgo até mais importante, que tem a ver com o facto de estarmos aqui, que é o combate contra o medo. Tão importante, do meu ponto de vista, como combater a corrupção, é combater o medo das pessoas falarem do assunto. E eu
perdoem-me aqui a modéstia, que não sou eu, obviamente, eu e outras pessoas que têm falado deste assunto em Portugal, tiveram pelo menos até agora um mérito. É que hoje há milhares de pessoas que falam deste assunto sem medo e livremente, quando a corrupção há 6 anos era um assunto tabu. Ninguém falava disso. A corrupção era um assunto que aparecia na comunicação social de vez em quando, e depois, portanto, era moda ali 2 ou 3 dias e depois desaparecia e passava a ser tabu. E a luta contra o medo é, julgo que é aquilo que nós melhor podemos fazer pelos nossos filhos. E assim, eu não quero que os meus filhos vivam num país pobre. Como é evidente, prefiro que vivam numa sociedade, até porque eu não acredito que os ricos vivam bem num país pobre. Quando uma pessoa tem pobreza à sua volta, vive sempre mal. Há quem não dê por ela, não é? Mas, enfim, mas nos padrões, digamos, de educação que eu tive, eu nunca me senti bem ao pé da pobreza. E por isso eu quero que os meus filhos e os netos que ter e por aí fora vivam num país pouco pobre. Mas, sobretudo, o que eu não quero é que eles vivam numa sociedade onde têm medo de falar. Porque o pior sentimento que uma pessoa pode ter é medo. Eu acho que quem está no emprego e tem medo é melhor desempregar-se e procurar outro emprego. Quem está num casamento e tem medo, então divorcie-se. Quer dizer, quem está numa situação qualquer e vive com medo, a pior forma de viver com medo não é viver, é vegetar. E por isso, o meu grande combate, que normalmente não se fala, mas enfim, estamos aqui um belo fim de tarde aqui entre nós, é o combate contra o medo. E por isso, se nós com estas conversas consigamos que as pessoas deixem de ter medo de falar destes assuntos, já valerá a pena. Mas é evidente que não chega a isso, é preciso ir ao fundo do problema. O general Humberto Delgado, que não é aqui um bom exemplo, que também acabou mal, mas ele tinha uma frase também que era: eu só tenho medo que pensem que eu tenho medo. E eu estou mais ou menos como ele, mas não tenho de facto. Às vezes as pessoas perguntam: não tens medo e tal, represálias? Não, porque assim, eu sentiria pior se não fizesse isto que faço, que é denunciar situações. É importante que as pessoas tenham noção do que se passa, para que mais dia menos dia possam ajudar a combatê-las. É evidente que também sei que quando há determinados casos de corrupção de que eu venho a ter conhecimento, é diferente ser eu a levá-lo a um tribunal ou um cidadão comum, anónimo, que anda aí na rua. Por isso também a transparência e a integridade se constitui em determinado momento, porque um conjunto de conversas que na altura eu tinha com o José Luís Saldanha Sanches, lembrar-se-ão dele, com a Maria José Morgado, com a Adelino Maltês, achávamos que era importante criar uma organização para que as pessoas pudessem ter alguém a quem se dirigir quando tiverem conhecimento de uma situação qualquer. Neste momento, se alguém no país todo tiver conhecimento de alguma situação que seja de corrupção, enfim, comprovada, pode se dirigir à transparência e nós normalmente, até para informação, tratamos do assunto da seguinte forma: temos um gabinete, há 2 pessoas que tratam disto. Primeiro vão ver se é ou não um problema de corrupção. Porque há muitas questões que as pessoas acham que é corrupção, sei lá, são maltratados numa sapataria, isso não é um problema de corrupção, é um problema de defesa do consumidor, é um problema diferente. E as pessoas naturalmente não sabem, nem têm que saber, mas primeiro tem que saber se é um problema de corrupção. E se for um problema de corrupção, normalmente dá-se as indicações, não patrocinamos causas, mas damos indicações às pessoas. Quando são problemas que têm relevância para a vida dos portugueses, como é o caso das parcerias público-privadas, aí somos nós que tomamos posição enquanto tal, como temos vindo a tomar, e haveremos de tomar agora no final de maio posições claras sobre esta questão das PPPs, sendo certo que resolvido o problema das PPPs, se resolver, não está resolvido o problema da corrupção. Mas é fundamental que as pessoas assumam que quando houver gente a fazer corrupção, são eles que têm que ter vergonha. Eu nessa matéria acho que é essa a postura que todos nós temos que ter. Assim, eu não queria estar aqui a dar nomes, mas quando pessoas fazem negócios, como fez o Valentim Loureiro, a compra da Quinta do Ambrósio em Gondomar, ele é que tem que ter vergonha de ter feito esse negócio. Não sou eu que tenho que ter vergonha de falar do assunto. E, portanto, se houver esta postura, as pessoas têm que começar a criar um novo ambiente social que possa levar à mudança. Sendo que a mudança, não sei por onde é que se vai dar, mas, enfim, vamos trabalhando em conjunto nesse sentido. Lá iremos. Sem rupturas, uma terceira ronda de perguntas, e peço desde já desculpa ao Fernando Lucas, que pertencia à ronda anterior, mas que ficou e será agora o primeiro desta ronda. Depois aquele senhor de barbas e camisas ali ao meio, e depois o Fernando Faria lá atrás, e ali assim o nosso senhor de Madeira.
Olá, boa tarde a todos. Espera aí, Parece primeiro que sou Fernando eu. Lucas. Parece que sou eu, senhor. Parece que sou eu. Fernando Lucas. O senhor sou eu, neste caso. Mas eu vou ser breve, Dr. Paulo Moraes, porque, digamos, toda a sua intervenção foi, de facto, um livro aberto que veio ao encontro de muitas das nossas preocupações e trouxe-nos aqui, de uma forma muito inspiradora, algumas pistas para algum trabalho que este movimento também possa desenvolver. E falo, por exemplo, muito rapidamente, num portal de despesas públicas, que é qualquer coisa que nós podemos forçar a ser implementada em várias áreas da governação pública. Falo em modelos de governação local que tenham a ver com esses problemas de urbanização e que possam ser exemplo em algum município para o qual nós consigamos ter maior influência. Falo no problema da lei das incompatibilidades dos detentores de cargos públicos, muito especialmente dos da área legislativa, mas não só. Portanto, há um conjunto de temas que nós podemos com certeza, refletir, ponderar e com outras organizações promover alguma clarificação e alguma pedrada no charco neste país que parece que tem dado adormecido, pelo menos em algumas franjas da sociedade. Mas concordando completamente consigo, relativamente à reação que devemos ter com a pequena corrupção, não devemos ser cúmplices da pequena corrupção. Eu creio que nós temos que ter uma intervenção cívica neste mínimo inatacável, mas preocupa muito mais ainda também a grande corrupção. E neste aspecto, sugeri apenas um tópico que creio que não referiu e não sei qual é o campo que tem nas suas preocupações, que é o problema das privatizações. E isto porque as privatizações estão na ordem do dia na sociedade portuguesa e porque muito recentemente tivemos indicações de um processo que estava em curso, que acabou por não chegar completamente ao fim, mas que já trazia em si alguma carga associada que não era grande, que não era muito animadora. Depois, se quiser falar também da relação da Goldman Sachs com o problema dos capitais internacionais e da influência que tem sobre os governos e especialmente sobre o governo português, também deixarei essa porta à sua consideração. Agora, faça favor. O meu nome é António Borges. Esse horroroso. As privatizações. Eu estava atento ao que eu disse. Eu estava atento ao que eu disse. Eu sou lamento do seu reparo. Estou a brincar. Deviam ser em frente a ele e não a mim. Seria mais honra da sua parte, em vez de me dar com piadas. Estou aqui para conhecer, mas foi um prazer. Sentir que a senhora não sabe ouvir e sabe constantemente interromper. Bom, então é assim. Essa perca do medo eu acho excelente. Eu já perdi o medo há muitos anos. O Pedro Paraíso da Católica e o professor Dr. Formosinho Seixas foram expulsos por mim em 2002. A empresa Avila Foz fechou em Vozela por corrupção e por poluição. E foi o Sócrates que abriu. Este era o Opus Dei, o da maçonaria. Essas ordens em Portugal, se são nobres, que o demonstrem. A minha terra é Cabandas Viriato. Vi 6 ministros que iam lá prometer que se fazia uma casa chamada, não sei das quantas, nunca foi feita. Em 91 propus ao atual Presidente da Câmara, Atílio Santos Nunes, em 91, que se fizesse uma fundação. Foi feita a fundação em 2001, passado 10 anos. Não vejo as fundações a funcionarem. Em relação à Dilma, só aquele reparo, a Dilma, o combate à corrupção não é muito grande. Estão a destruir milhares de hectares maior em área que o país, que é Portugal. Em troca de barragens, estão a dizimar povos indígenas. Mas tem uma coisa de bom lado. Prendem primeiro e julgam depois. O condenado tem que provar que é inocente. Em relação a Isaltino Moraes, demonstra-me muito bem, olha, se o senhor, penso que a sua profissão é de advocacia. Não, é economia. Sou de matemática. É de matemática, é excelente, demonstrou e grato pela sua presença. Ela ia ficar por sua causa. E por causa do Rui Faria. Mas o caso aqui é que se o senhor deu conta, eu também dei conta, a minha área é artes, mas gosto de conhecimento geral, e os juízes deram conta da corrupção, não fizeram nada até hoje. A grande maioria dos advogados deram conta da corrupção e não fizeram nada até hoje. Os funcionários das câmaras até hoje deram conta da corrupção, não fizeram nada até hoje. Epá, é de uma gravidez extrema, de norte a sul do país, ver este país a cair todos os dias. Eu já fiz o meu trabalho, mas já fiz aqui em Portugal e já fiz lá fora. Estou cá há 23 anos, mas vim por opção, vim para este país por opção. Abri um espaço de artes, dava aulas de pintura, desenho, escultura e teatro gratuito para crianças.
estive lá desde a Acerto, ao Sinanima, etc. E na época eu tinha pedido empréstimo de 400 contos, pagava 18% de juros, ou 28%, já não me lembro muito bem, mas era caríssimo, em 89, era muito caro. Agora, em relação ao que tudo foi dito, muitos de nós sabemos, é isso que nos faz trazer aqui, é lamentar que não seja feito este debate no Rossio, porque os que passearam lá iriam parar para ouvir melhor. Eu proponho, já escrevi um pequeno artigo, não nos jornais, não comum, mas acho que devia-se fazer uma queixa-crime contra o Estado português, uma queixa-crime acusando todos os governantes e seus antecessores dos crimes que foram cometidos, falando de crimes económicos, falando dos crimes, pessoas que levaram à morte, levaram milhares de pessoas à morte, ao suicídio, à bancarrota, aos jogos de poder. E essa queixa-crime teria que ser feita, ir avante, fazer como se fez na Alemanha, não é? Ir até ao final e devolver os bens, como foi dito bem aqui, devolver os bens aos cidadãos, retirar-se do poder. A outra coisa que eu sugeria é muito básica. Os bancos privados ou de famílias privadas deveriam desaparecer já e por completo. Deveria ser implementado o verdadeiro Banco de Portugal que havia outrora, que era gerido por cidadãos portugueses e funcionários portugueses e não tinham prémios nenhuns. Não tenho que andar aqui a pagar durante não sei quantos anos, eu e os meus filhos, porque o Belmiro, ou porque o Melo, ou porque o Champalimau, ou porque os outros, ou o Espírito Santo brincaram com a ignorância de um povo de 10 milhões de habitantes. É demais. Somos uma camada de otários imbecis, pelos vistos, não é? Senão também dava como Porsche. Para que é que nós estamos aqui a dar 7, 5, 6, 7% a esses privados, se o próprio governo deveria ir lá buscar o governo a 1% e depois pagá-lo a 1%? Nunca consegui entender isso, e eu não sou da sua área, sabe? A matemática para mim limitava-se mesmo ao senhor ter 100 euros de salário, mas esta senhora também, o calceteiro também, o cozinheiro também, o cirurgião também, o professor também, para todos termos um prato de comida durante o dia no mínimo, e ter uma cama e um duche para ter higiene mental e física. E essa brincadeira de brincar com os aforros, com os investimentos, com os milhões, com essa brincadeira toda, estou contra. Estou contra o sistema económico atual, mas há muitos anos. E não digo de ânimo leve. Foi uma viagem que eu fiz à volta do planeta durante 10 anos seguidos. Foram muitos continentes. E regressei a Portugal há 23 anos por vontade própria. Acho que Portugal podia mudar, mas temos mesmo que sair para a rua, não é estar aqui só nos debates no Grão Baixo. Que é excelente, aliás. Bem-aja a todos. Algum lado temos que começar. Desculpa, Fernando Faria. Sr. Paulo Moraes, tenho por si a admiração que já em tempos manifestei e, portanto, achou para mim representar a corrupção. Mas o lado oposto, a anticorrupção. O combate à corrupção. Penso que isto era claro e era evidente. Portanto, falando-se de corrupção, eu lembro-me de Paulo Moraes, quer o senhor queira, quer não. E quer o senhor queira, quer não, eu digo que o senhor tem uma parcela, e uma grande parcela, de responsabilidade neste país. Porque são poucas as pessoas que eu vejo falar de forma clara, transparente. E eu já não quero que o senhor faça para mim, mas quero que faça para os meus filhos e para os meus netos. E eu ponho-me à sua frente para defender o seu corpo. O senhor tem essa obrigação. Porque muitos portugueses acreditam em si. Muitos portugueses param para o ouvir. Portanto, eu quero exortar desse sentimento que vai na alma para o senhor conseguir ultrapassar. Tem sido uma